Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Dá um ok para ver quem está escutando maneira a nossa aula ao vivo. E hoje com a celebridade aqui de Brasília, né? Professor Fernando Cocito, tá? Mariane, como é que tá o som? Vamos só testar o som aqui para a gente começar a nossa aula. Beleza? Tranquilo? Né? Novidades para vocês aí de Campo Grande, tá? O nosso aulão, né, de véspera lá no dia 16 de setembro já está bombando, tá? Nós conseguimos aumentar a nossa sala, então o número de vagas aumentou um pouquinho mais, beleza? Então eu vou pedir para vocês, beleza? Quem não fez a matrícula ainda, fazer urgentemente, tá? Para não correr o risco de perder a matrícula, beleza? Tudo bem? Então já corre lá no site, professordoratoneto.com.br, tá? Já faz a sua matrícula para você ter acesso ao conteúdo. E no dia 12 de agosto, cara, nós vamos também em Brasília, alguns dos professores, em Campo Grande, né? Alguns dos professores dar uma aula, né? Devido ao grande sucesso da nossa aula de 16, sem custo para vocês. E a partir de amanhã já tem novas informações sobre isso, beleza? Tudo bem? Tá escutando legal? Dá um ok, tranquilo, galerinha ao vivo? Beleza, tá? Quem é de Brasília que vai fazer a prova? Tá tudo bem? Dá um ok, pessoal, para quem está escutando legal, para a gente começar a nossa aula, tá? Para deixar pronto aqui para o Cocito, ok? Belezinha, tá? Quem está escutando com falhas, tá? Isso depende da sua internet, então a gente não vai ficar corrigindo esses problemas, não. Tudo bem? Belezinha? Vamos nessa, já vou passar a bola aqui para o professor Fernando Cocito, tá? Para começar a nossa super mega aula. Então ele vai fazer aqui várias questões com vocês e no dia 16 também você vai conhecer a fera aqui ao vivo, presente em Campo Grande. Só um segundinho para a gente começar já com o Cocito. Beleza? Boa noite, Mato Grosso, boa noite, Brasília, boa noite a todos os senhores que nos acompanham aqui na nossa noite aqui com o Estatuto do Desarmamento. A proposta é encarar o Estatuto do Desarmamento, tá? A nossa principal lei penal especial. Depois, até a nossa prova, nós faremos outros encontros aqui, a gente vai seguir, tá? Com mais conteúdo para os senhores. Mas vamos começar pelo mais importante, que é o Estatuto do Desarmamento, ok? Vamos encarar já de cara a nossa primeira questão aqui. Antes da primeira questão, vou dar um toque para os senhores aqui, presta atenção. Os crimes do Estatuto do Desarmamento, todos eles se referem a arma de fogo, munição e acessório. Com exceção da omissão de cautela, todos os crimes se referem, têm como objeto material arma, munição e acessório. Embora os crimes no seu nome tragam apenas a expressão arma de fogo, todos se referem a arma, munição e acessório. O primeiro dos crimes se chama posse irregular de arma de fogo, mas pune a conduta de possuir na sua casa arma, munição e acessório. O porte ilegal, por exemplo, se chama porte ilegal de arma de fogo, mas pune portar arma, munição e acessório. E não é diferente, senhores, com o crime lá do artigo 18, que é o tráfico internacional de arma de fogo. O crime se chama tráfico internacional de arma de fogo, mas pune as condutas de importar ou exportar arma, munição e acessório. Então vamos encarar aqui a primeira das questões. A conduta de importar uma mira telescópica de uso restrito, desacompanhada do armamento, ou seja, desacompanhada da arma de fogo, é atípica, pois a simples importação do armamento para arma de fogo não configura a prática de delito previsto no Estatuto do Desarmamento. Está errado. Mira telescópica é acessório de arma de fogo. E se é acessório de arma de fogo, pode ser sim objeto material do crime de tráfico internacional de arma. O crime se chama tráfico internacional de arma, mas pune importar ou exportar não só arma, mas também munição e também acessório, portanto, a primeira está errada. Vamos lá já de cara com a segunda, ainda em conceitos básicos. Olha só, considere a seguinte situação hipotética. O Antônio, penalmente capaz, ele foi abordado por policiais militares que o flagraram portando 3 cartuchos intactos de munição .40. A prova já facilitou a tua vida, .40 de uso restrito, perfeito. Indagado a respeito de sua conduta, Antônio informou não possuir autorização para portar as munições, alegando, no entanto, não possuir arma de fogo de qualquer calibre. Nessa situação, a conduta de Antônio é atípica, não há crime, pois a munição por si só não oferece qualquer potencial lesivo. Está errada a questão simples, olha só. O crime de porte ilegal de arma de fogo, no seu nome se refere apenas à arma de fogo, mas é o que eu acabei de falar. O crime de porte, como os demais, pune condutas de portar arma, munição e acessório. Então, a conduta de portar munição desacompanhada da arma de fogo é uma conduta o quê? Típica, tá certo? A segunda, portanto, está errada. Terceira questão. Segundo o entendimento do STJ, o crime de porte ilegal de arma de fogo é delito de perigo abstrato, considerando-se típica a conduta de porte de arma
completamente inapta a realizar disparos e desmuniciada, ainda que comprovada a inaptidão por laudo pericial. Vamos por partes aqui. A primeira parcela da questão ela está correta. O crime de porte, como os demais crimes do Estatuto, são crimes de perigo abstrato, isto é, crimes de perigo presumido. Nos crimes de perigo presumido do Estatuto, eu não preciso colocar ninguém numa situação de risco concreto, de risco real, tá certo? Por quê? Porque o risco é presumido. A primeira parte está certa. Agora, olha só a segunda parcela da questão. Considerando-se típica a conduta de porte de arma completamente inapta. E aqui está a falha. Se a arma é absolutamente inapta, não existe crime algum do Estatuto. Por quê? Porque a arma absolutamente inapta não é tecnicamente arma de fogo. A arma de fogo é aquela que realiza disparos, é aquela que lança o projétil à distância com combustão de pólvora. Se eu tenho uma arma completamente inapta, ela não pode ser chamada de arma de fogo. E eu não consigo adequar o fato ao tipo penal incriminador. Então, não existe crime diante da arma inapta. E aí está o erro da questão número 3. Agora, olha só, existe também a arma relativamente inapta. A arma relativamente inapta é aquela que ora funciona, ora não funciona. É aquela que de vez em quando lança projéteis. Para essa haverá crime, mas não é isso que a questão está dizendo aqui. A questão falou em uma arma completamente inapta e para essa nunca haverá crime, ok? 4. Tales foi preso em flagrante delito quando transportava sem autorização 2 revólveres de calibre 38. Grifa aí na sua casa, ó, desmuniciados e com numerações raspadas. Acerca dessa situação hipotética, vamos julgar o item que segue, com base na jurisprudência dos tribunais superiores. Então, vamos lá. O fato de as armas apreendidas estarem desmuniciadas não tipifica o crime de posse ou porte de uso restrito, em razão da total ausência de potencial lesivo da conduta. Presta atenção aqui. Existe crime, sim, diante da arma desmuniciada, como existe crime também diante da arma desmontada. Só não existe crime diante da arma absolutamente inapta. Professor, por que existe crime diante da arma desmontada e por que existe crime diante da arma desmuniciada? Porque o crime, como eu disse, é de perigo quê? Abstrato, e perigo abstrato é sinônimo de perigo presumido. Presume-se o risco representado por uma arma apta, porém desmuniciada ou porém o quê? Desmontada. Claro que tem que ser assim. Imagine os senhores futuros policiais civis abordando um camarada e esse camarada é surpreendido lá transportando dentro do seu veículo uma arma de fogo, tá certo? Essa arma de fogo é do tipo pistola. O carregador está desacoplado. Essa é uma pistola apta, segundo a perícia. Será que não haveria crime porque ela não está municiada? Claro que haverá crime. Claro que a conduta é presumidamente perigosa. Por quê? Porque o acoplamento do carregador nessa pistola é feito em questão de segundos. Claro que a conduta é arriscada, claro que existe crime. Então, guarda para a sua prova. Haverá crime diante da arma desmontada e haverá crime diante da arma desmuniciada. Só não haverá crime diante da arma absolutamente inapta, ok? Vamos lá, ainda com perigo abstrato e perigo concreto. Vamos lá na questão número 6. O porte ilegal de arma de fogo classificado como delito de perigo abstrato, ok, está certo até aí, não dispensa a prova pericial para estabelecer a sua eficiência na realização de disparos, necessária para demonstrar o risco potencial à incolumidade física das pessoas. Presta atenção, a questão começou bem, mas olha só, perdeu sentido na segunda parte aqui. Por quê? O crime de porte ilegal de arma de fogo é sim de perigo abstrato, sinônimo de perigo presumido. Mas o laudo de aptidão, também chamado de laudo de eficiência ou laudo de potencialidade, é, segundo o STJ, um laudo dispensável. Por que o laudo de aptidão é dispensável? Porque o crime é de perigo abstrato, sinônimo de perigo presumido. Isso significa o seguinte: quando a gente localiza uma arma em poder de alguém, surge no Brasil uma presunção. A presunção é de que aquela arma funciona, e funciona muito bem. Então, o laudo é dispensável, tá certo? Existirá crime de porte ilegal de arma de fogo, ainda que a arma não tenha sido periciada, porque presume-se o seu bom funcionamento. Isso porque o crime é de perigo presumido, ok? Então, se cair na sua prova a expressão dados de potencialidade, dados de aptidão, dados constantes em laudo pericial, tudo isso diz respeito à perícia de armas, munições e acessórios. E a perícia é dispensável, prescindível. Por quê? Porque presume-se o funcionamento da arma.
O pessoal pergunta em sala de aula o seguinte, para não haver confusão aqui. Professor, e a apreensão da arma de fogo no crime de porte? Eu tenho que ter a apreensão da arma? Sim, a apreensão é imprescindível. Só haverá o crime de porte se a arma for apreendida. O que é dispensável é a perícia da arma, ok? Seguindo, olha só. Deixa eu te dar um dado aqui para você ter condições de resolver a questão número 7. O registro da arma de fogo autoriza o dono da arma a possuir essa arma na sua casa. Agora, se ele for um empresário, dono de uma empresa ou representante legal da empresa, isto é, o gerente, ele também poderá manter essa arma registrada na empresa. Então, na empresa, quem é que pode manter a arma lá dentro? Aquele que tiver o registro, mas for o dono da empresa ou o seu representante legal. Agora, olha só, esse dono da empresa que possui a arma devidamente registrada, não tem o livre porte dessa arma na empresa. O dono do posto com devido registro, com certificado de registro, pode manter a arma no posto, sob os seus cuidados, mas não pode ter essa arma lá junto da cintura, caminhando de um lugar para o outro. Então, dá uma olhadinha na 7. O proprietário de comércio de médio porte, localizado em violento bairro da periferia da cidade, que possua a arma regularmente registrada, encontra-se autorizado a portá-la livremente, desde que no interior do estabelecimento, caso seja o responsável legal pela empresa. Questão do CESP, questão pesada, a questão está errada. Ele tem o registro da arma, pode manter essa arma sob sua cautela lá na empresa, mas não pode portá-la livremente na empresa, ok? Vamos encarar então agora a posse irregular de arma de fogo de uso restrito, primeiro dos crimes do Estatuto, está lá no artigo 12, punido com detenção de 1 a 3 anos. Essa aqui é uma infração de médio potencial ofensivo, ela admite sursi processual e admite também fiança em delegacia, porque a pena máxima não supera 4 anos. Vamos dar uma olhadinha na posse irregular. Aquele que exerce a função de frentista em posto de combustíveis, durante o período noturno, e possui certificado de registro de arma de fogo, da qual é o legítimo proprietário, pode, sem incorrer em crime, mantê-la em seu local de trabalho, para a defesa pessoal. Tudo errado aqui. O frentista que tem uma arma de fogo devidamente registrada, pode mantê-la lá na sua casa, porque ele não é o dono do posto, muito menos o gerente do posto. Só poderia essa arma ser mantida no posto pelo dono do posto ou representante legal do posto. Então, a 8 está errada. Se o frentista tem lá no posto de gasolina uma arma devidamente registrada, o crime dele é de porte ilegal de arma de fogo. Questão número 9, omissão de cautela. Omissão de cautela está lá no 13, é punida com detenção de 1 a 2 anos. Omissão de cautela é aquela conduta do sujeito negligente na custódia da arma. É o crime do dono da arma que deixa a arma em cima da mesa, permitindo que a criança vá e toque na arma. O crime se consuma com o apoderamento da arma pelo menor de 18 ou pelo doente mental. É a única infração de menor potencial ofensivo do Estatuto, o único crime culposo do Estatuto e o único que se refere apenas à arma de fogo. Vamos dar uma olhadinha na questão. O crime de omissão de cautela previsto no Estatuto do Desarmamento é delito omissivo, sendo a culpa na modalidade negligência o elemento subjetivo do tipo. A questão está perfeita. O único crime omissivo, a modalidade de culpa aqui é desídia, negligência. Se quiserem anotar, aqueles que estiverem fazendo alguma anotação, ao lado do artigo 17, que é o crime de comércio ilegal de arma de fogo, o 13 é um crime próprio, ele foge à regra, porque a regra é que os crimes do Estatuto sejam crimes comuns, esse é um crime próprio. Vamos encarar o porte ilegal de arma de fogo. Essa questão aqui é bem interessante. Durante uma operação policial de rotina, policiais rodoviários federais abordaram um caminhão conduzido por Teotônio. Ele foi revistado e lá no caminhão encontraram um revólver calibre 38, contendo munições intactas em seu tambor, escondido no porta-luvas. Presta atenção aqui, vamos começar uma revisão aqui rapidinho já. Essa questão aqui é bem interessante. Arma de fogo no interior de caminhão ou arma de fogo no interior de táxi. A conduta não é de posse irregular, a conduta é extramuros, segundo o STJ, informativo do final de 2012. O crime é de porte. Eu não quero saber se aquele caminhão, se o caminhoneiro pernoita lá na cabine, se ele fecha lá a cortina. Caminhão não é casa. Arma dentro do caminhão ou arma dentro do táxi é conduta extramuros, conduta de portadores de arma. O crime é de porte de arma, ok? Outro detalhe aqui, a arma está no porta-luvas. Os senhores já sabem que o crime é de porte. Agora, no crime de porte, será que o verbo aqui é portar ou o verbo é transportar? Se a arma está no porta-luvas, o sujeito, condutor do caminhão, tem pronto acesso a essa arma, tem fácil, rápido acesso a essa arma. Então, o verbo aqui do crime de porte é portar, ok?
não é transportar. Os policiais constataram ainda que a numeração de série do revólver não estava visível. E a perícia concluiu que o desaparecimento da numeração se deu por oxidação natural. Grife isso aí, oxidação natural, decorrente da ação do tempo. Sumiu a numeração da arma. Isso significa que ninguém raspou a arma, ninguém promoveu a supressão da sua numeração. Ela desapareceu por ação do tempo. Questionado, o Teotônio revela não possuir porte de arma e sequer tem instrumento registrado em seu nome. Afirma também que a arma fora adquirida para que pudesse se proteger, pois um desafeto o ameaçara, prometendo-lhe agressão física futura. Nesse contexto, é correto afirmar que, olha só, a pergunta aqui quer saber dos senhores se o crime é de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porque é um 38 de uso permitido, ou será que o crime é de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, porque estaria o 38 raspado? Senhores, o crime é do artigo 14, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Por quê? O desaparecimento da numeração se deu por ação do tempo, ou seja, ninguém raspou essa arma. Essa arma aqui não pode ser chamada de arma com numeração raspada. A arma raspada é aquela que pressupõe a ação humana de raspagem, e nada disso aconteceu aqui. Resposta correta, letra A, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Questão número 11. O Bonaparte, com o objetivo de matar o Wellington, acionou o gatilho com o objetivo de efetuar um disparo de arma de fogo na direção do Wellington. Todavia, a arma não disparou na primeira tentativa. Momentos antes de efetuar uma segunda tentativa, Bonaparte ouve, ao longe, um barulho semelhante a sirenes de viatura. E, diante de tal fato, guarda a arma de fogo que carregava, deixando o local calmamente, não sem antes proferir a seguinte frase a Wellington: na próxima eu te pego. Momentos após, Bonaparte é abordado por policiais e tem apreendido a arma de fogo por ele utilizada. A arma de fogo era de uso permitido, estava registrada em nome de Bonaparte, mas esse não possuía autorização para portá-lo. No momento da abordagem e apreensão, também foi constatado pelos policiais que a arma de fogo apreendida em poder de Bonaparte estava sem munições, pois ele havia esquecido de municiá-la. Olha só, questão bem interessante aqui também, complexa. Senhores, não posso cogitar aqui do homicídio tentado. Não há início de execução aqui. O meio, arma desmuniciada, é absolutamente inapropriado para matar alguém. No tocante ao homicídio, nós temos aqui crime impossível. Nunca uma arma desmuniciada tiraria a vida de alguém. Não há que se falar aqui em homicídio tentado. Mas portar essa arma em via pública sem autorização de porte já caracteriza o crime de porte ilegal. Nós temos aqui uma arma desmuniciada. Eu pergunto, existe crime diante da arma desmuniciada? Sim. Existe crime diante da arma desmuniciada e existe crime diante da arma desmontada. Só não haverá crime diante da arma absolutamente inapta. A nossa arma é uma arma de fogo aqui, apenas desmuniciada. Portanto, crime de porte ilegal de arma de fogo. Agora, olha só, além do porte ilegal de arma de fogo, nós temos também o crime de ameaça, porque ele disse lá para o camarada que o pegaria na próxima, né? Colocando na mente dele, prometendo-lhe um mal injusto e grave. Então, qual que é a resposta correta? Ele vai responder pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e também pelo crime de ameaça, tá certo? Porte de arma de fogo de uso permitido e também pelo crime de ameaça, ok? Bom, seguindo. Senhores, resposta correta, resposta B. Bom, seguindo, mais uma aqui. Disparo de arma de fogo. Para encarar o disparo de arma de fogo aqui, vamos trazer para os senhores algumas noções aqui. Eu quero que os senhores guardem sempre para a prova o seguinte: a arma de fogo só tem uma finalidade, que é matar alguém. Ela foi fabricada, criada para tirar a vida de alguém diante de uma injusta agressão atual ou iminente. A arma de fogo não foi feita para ser acionada para o alto, nem para o chão, nem contra cachorro, nem contra cavalo, ou qualquer que seja o animal. Também não foi feita para ser acionada para o alto, nem para o chão, na fuga da barreira policial. O policial manda o carro parar, o carro não para, ele aciona a arma para o alto. Esses disparos todos que eu disse, para o alto, para o chão, contra animal, na fuga da barreira, são todos disparos criminosos. Haverá crime de disparo de arma de fogo diante de todos esses disparos. Tem gente que fala, pô, mas ele é um policial. Pouco importa, a arma não foi feita para isso. E o crime aqui é um crime comum,
sujeito ativo, qualquer pessoa, inclusive policiais quando em serviço. Todos esses disparos para o alto, para o chão, contra animal, na fuga da barreira, são disparos criminosos, a não ser que o sujeito esteja acobertado por uma excludente de ilicitude, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha na questão aqui. O Lucas, ele é delegado de polícia de um determinado estado da federação. Em dia de folga, colidiu seu veículo contra outro veículo que estava parado em um sinal de trânsito. Sem motivo justo, grife esse sem motivo justo. Sem motivo justo, a questão já está te dando um toque. A questão está mostrando para os senhores aqui o seguinte, olha só, ele não está amparado por nenhum excludente. Sem motivo justo, o delegado sacou sua arma e efetuou um disparo para o alto. Eu disse para os senhores que disparo para o alto é crime. Imediatamente, Lucas foi abordado por outro delegado de polícia. Imaginem aqui o tamanho da confusão. Esse outro delegado de polícia estava próximo aqui ao local onde ocorreu o fato. E aí? O disparo de Lucas é ou não é criminoso? Sim. Disparo para o alto, disparo para o chão, disparo contra animal, disparo na fuga da barreira, são todos disparos criminosos, ainda que efetuados por uma pessoa que tenha certificado de registro, ainda que efetuado por aquele que tem autorização de porte, ainda que efetuado por policiais. Por quê? Porque o crime aqui é comum. Só não haverá o crime diante desses disparos, diante de uma excludente aqui que não existiu. Então, olha só, vamos lá para as questões aqui. Ó, alternativa A. Nessa situação, Lucas praticou crime inafiançável? Não. O disparo de arma de fogo, ó, vamos tentar aqui escrever, Deodato, tá difícil, hein? Reclusão, olha só, não tem problema não, vou tentar aqui. O disparo é punido, vamos ver se sai, reclusão de 2, ó, tô voltando no primário, hein, Del, ó que gostoso, ó. O disparo é punido com reclusão de 2 a 4 anos. Na delegacia de polícia, os delitos são afiançáveis, sempre que a pena não superar 4 anos. Então, o delegado praticou crime inafiançável? Não. O delegado praticou crime afiançável já na DP. Praticou contravenção penal? Não. Praticou crime com possibilidade de aumento de pena devido ao fato de ser ele delegado de polícia. Essa é a resposta correta. Porque lá no artigo 20, o Estatuto manda que servidores policiais recebam mais metade de pena, tá certo? Se praticarem os crimes de 14 a 18. Então, presta atenção, o crime dele é de disparo de arma de fogo e ele tem pena aumentada de metade pelo simples fato de ser delegado de polícia nos termos do artigo 20 do Estatuto do Desarmamento. O artigo 20 manda que servidores que estão lá nos artigos 6º, 7º e 8º, se eles praticarem os crimes de 14 a 18, eles terão pena aumentada de metade, ok? Questão número 13. Ô, Natália, o Deodato está dizendo aqui que vai ficar gravado e você vai poder assistir depois, então fica tranquila, tá? Questão número 13. Considere que Marcos, penalmente capaz, em comemoração à vitória de seu time de futebol, tenha disparado vários tiros para o alto, com arma de fogo de uso permitido, em uma praça pública de intensa movimentação, e que, identificado e preso em flagrante, tenha apresentado porte e registro da arma. Nessa situação, Marcos deverá responder pelo crime de expor a perigo a vida ou a saúde de outrem. Está errado. O crime de Marcos aqui é o crime de disparo de arma de fogo. Eu disse para os senhores o seguinte, disparo para o alto é crime do artigo 15, disparo para o chão também, disparo contra animal também, disparo na fuga da barreira. Sempre haverá crime, a não ser que o sujeito esteja acobertado por uma excludente que a tua questão não trouxe. Disparo para o alto aqui é um disparo criminoso. Muitos podem estar se perguntando, mas espera aí, pô, a questão disse que o camarada tem autorização de porte e a arma devidamente registrada. Pouco importa, parceiro, porque o crime é comum, sujeito ativo, qualquer pessoa. Esse crime pode ser praticado por aquele que está lá na casa dele, tem a arma devidamente registrada e que no churrasco de domingo efetua disparos para o alto. O crime tem como sujeito ativo qualquer pessoa. Pouco importa se a arma está registrada, se ele tem autorização de porte, pouco importa até que ele seja um policial e esteja em serviço. Sempre que a arma for utilizada para o alto, ou para o chão, ou contra animal, ou na fuga da barreira, de forma desproporcional, ou seja, sem que o camarada esteja acobertado por uma excludente, haverá o crime de disparo de arma de fogo. 14. Vamos lá? Marcar a resposta correta. O proprietário de um bar mantinha sob sua guarda, olha só, grife isso aqui, há semanas, no referido estabelecimento comercial, uma arma de fogo de uso permitido.
municiada e funcionando perfeitamente, em desacordo com determinação legal e regulamentar. O que significa isso aqui? Está dizendo que o camarada tem uma arma no boteco há semanas em desacordo com determinação legal e regulamentar, ou seja, ele não possui o quê? O registro da arma. Para fazer uma demonstração do funcionamento da arma a seus clientes, o proprietário do bar disparou a arma em direção à via pública, situada ao lado de fora do bar, praticando assim qual ou quais crimes? Olha só, disparo para o alto, ele não está cobertado por nenhum excludente. Os senhores já estão percebendo aqui que ele praticou o crime de disparo de arma de fogo. Mas presta atenção, isso num determinado dia. Mas olha só, antes desse disparo aqui, ó, há várias semanas, essa arma já está no estabelecimento sem certificado de registro. Essa indicação de várias semanas aqui é o contexto fático anterior que te aponta o concurso com a posse irregular anterior. O crime de disparo de arma de fogo, via de regra, ele absorve o porte e a posse anterior. Agora, olha só, senhores, se nós tivermos contextos fáticos distintos, autônomos, se a prova te trouxer que antes do disparo, essa arma já estava sendo portada há várias horas, ou estava, como está sendo colocado aqui, sendo possuída, mantida naquela casa ou naquele estabelecimento há muito tempo, haverá concurso entre o disparo e a posse irregular, ou entre o disparo e o porte ilegal. E a questão te deu aqui uma dica aqui sensacional, falou a arma estava lá há semanas. Ainda que ele não tivesse efetuado o disparo, nós já teríamos aí o crime de posse irregular, ok? Resposta correta, vai responder por disparo de arma de fogo em concurso com posse irregular de arma de fogo, alternativa correta, alternativa A, ok? Olha só, essa aqui, eu digo para os senhores que essa é a mais difícil delas. Quem tiver facilidade nessa questão aqui, vai resolver o que falta com tranquilidade. O Paulo é um agente de segurança de uma empresa privada. Em dia de folga, ele efetuou vários disparos com arma de fogo de propriedade da empresa para o alto, no bairro em que morava, de modo a causar o temor em desafetos que estavam nas proximidades da sua residência. Vamos por partes aqui. Paulo está na sua casa e efetuou disparos para o alto, tá certo? Não está cobertado por nenhum excludente. Eu já tenho aqui o crime de disparo de arma de fogo. Então, eu já tenho lá o 15, certo? Muito simples. Agora, será que o 15 aqui vem sozinho? Eu pergunto para os senhores. O agente de segurança, o vigilante, aquele que trabalha lá numa empresa de transporte de valores, o segurança de uma empresa privada, será que ele pode portar a arma de fogo? E os alunos falam em sala de aula, apenas quando em serviço. A tua prova te deu um contexto fático anterior aqui, de forma camuflada, meu parceiro. A prova está dizendo que esse camarada, na folga, pegou a arma da empresa e levou para a casa dele. Ainda que ele não tivesse realizado nenhum disparo para o alto, ele já praticava lá, ó, o crime do quê? De porte ilegal, claro. Ele não pode portar a arma, ele pegou a arma da empresa e levou para casa. Ainda que não tivesse efetuado disparo para o alto, ele já estaria em curso no crime do quê? De porte ilegal de arma de fogo. Então, olha só, contextos fáticos aqui autônomos. Olha o que diz a prova. Nessa situação ficou configurado em concurso os crimes de disparo e porte de arma de fogo, com a incidência da causa de aumento de pena de metade, em razão da condição pessoal do agente. Essa questão está perfeita, haverá disparo mais porte e a causa de aumento lá do artigo 20, que eu já falei, em razão da condição dele de segurança de empresa privada, ok? Vamos lá, mais uma aqui. Encarar o crime do artigo 16, ele se chama posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Presta atenção, se a arma é de uso restrito, pouco importa se ela está na minha casa ou se ela está comigo em via pública. O crime é um só, ele se chama posse ou porte. Então, diante de um Magno 357 de uso restrito, pouco importa se ele está na minha casa ou se está dentro do meu carro. O crime é um só, punido lá no artigo 16 com reclusão de 3 a 6 anos. O artigo 16 não admite fiança em delegacia de polícia, admite fiança apenas em juízo, quando do benefício da liberdade provisória. Mais uma dica aqui, todos os crimes do Estatuto são afiançáveis. A diferença é que para os crimes de 12 a 15, a fiança já é arbitrada pelo delegado. Nos últimos 3 crimes, 16, 17 e 18,
cuja pena máxima supera 4 anos, cabe também fiança, mas fiança arbitrada pelo juiz quando da concessão da liberdade provisória. Então, olha só, artigo 16. Sobre o Estatuto do Desarmamento, é correto afirmar que, vamos lá, a supressão desse sinal identificador de arma é conduta equiparada ao porte de arma de fogo de uso permitido. Está errado, porque é conduta equiparada ao porte de arma de fogo de uso o quê? Restrito. B. A norma penal no Estatuto do Desarmamento tratando dos artefatos explosivos, mas não dos incendiários. Está errado, porque o artigo 16 trata de artefato explosivo e também artefato incendiário. C. Se o comércio é clandestino, não se caracteriza o crime de comércio ilegal de arma de fogo. Está errado, porque olha só, lá no crime de comércio ilegal de arma de fogo, o legislador exigiu atividade comercial. Essa atividade comercial é a habitualidade do meu artigo 17. Só haverá crime de comércio ilegal se houver atividade comercial. Isso é sinônimo de habitualidade. Agora, o legislador se preocupou com essa expressão, com essa elementar atividade comercial, e deixou claro que pode haver atividade comercial, inclusive no interior de residência, de forma clandestina, tá certo? Então, a C está errada. D. Constitui crime previsto na lei especial disparar culposamente, está errado. Todos os crimes do Estatuto são dolosos, com exceção da omissão de cautela, que é o crime lá do artigo 13. Todos os demais são dolosos, como é doloso também o disparo. Se o disparo for acidental, ele é culposo e não há que se falar em crime, porque o disparo é punido a título de dolo. Sobrou a última. Quando a arma de fogo é de uso restrito, posse e porte são punidos pelo mesmo tipo penal. Está aqui a resposta correta. Comércio ilegal de arma de fogo. Senhores, presta atenção aqui. Eu disse para os senhores que o comércio de arma de fogo exige atividade comercial. A atividade comercial é sinônimo de habitualidade. Só que o aluno, quando lê atividade comercial, ele acha que só existe o crime de comércio ilegal diante do varejo, da compra e venda de armas, munições e acessórios. Cuidado! Nós temos lá no comércio ilegal os verbos montar e desmontar. E nós temos uma preocupação do legislador, dizendo logo abaixo da descrição do crime o seguinte: equipara-se à atividade comercial qualquer forma de prestação de serviços. Olha só, combinando essa ideia colocada pela lei com os verbos montar e desmontar, a gente consegue concluir que o crime de comércio ilegal de arma de fogo atinge a figura do armeiro clandestino, aquele que lá no interior da sua casa, numa atividade habitual, aquele que monta, desmonta, faz a pintura, polimento em armas de fogo. Esse crime chamado comércio ilegal de arma de fogo não é só de quem vende, não. É um crime também do armeiro clandestino. Então, vamos lá. O ato de montar ou desmontar uma arma de fogo, munição, acessório de uso restrito, sem autorização, no exercício de atividade comercial, constitui crime de comércio ilegal de arma de fogo, com pena aumentada de metade. Sim, nós temos no comércio montar e desmontar, está perfeito, crime de comércio ilegal. E a pena será aumentada de metade, porque nos crimes do artigo 17 e artigo 18, comércio ilegal e tráfico internacional de arma, a pena sempre é aumentada de metade quando nós estivermos diante do armamento de uso restrito. Então, está perfeita a 17. Última questão aqui. O agente que importa ou exporta arma de fogo de uso permitido, sem autorização da autoridade competente, comete o delito de contrabando. Nada disso. Nós temos uma lei penal especial e existe o crime especial com relação ao contrabando, o princípio da especialidade. O tráfico internacional de arma de fogo é especial com relação ao contrabando. Então, pintou na sua prova arma, munição e acessório, os verbos importar, exportar, facilitar a entrada, esquece contrabando, o crime está na lei penal especial, o crime é de tráfico internacional de arma de fogo. Ok? Esse é o começo da brincadeira. Até a nossa prova, até o nosso aulão, nós teremos aqui outras lives aqui, nós gravaremos aqui a respeito de outras leis, tá certo? Sempre com os senhores aqui, nesse produto já fixado no mercado, que é o site do professor Deodato, esse monstro aqui da informática, não só de Brasília, como de todo o Brasil, tá certo? Deixo uma dica para os senhores, sou professor de Legislação Penal Especial aqui de Brasília há 10 anos, tenho lá
o nosso Instagram FC3, Fernando Cocito, FC3. Sigam lá o Instagram, por quê? Lá nós temos as mais variadas dicas, nós temos toda a atualização jurisprudencial dessa matéria aqui, tá certo? Fernando Cocito, FC3. Temos o nosso site também, estou autorizado aqui pelo monstro aqui a falar, né, Del? fernandococito.com.br, tá certo? Aqueles que gostaram da aula, que queiram ter acesso ao nosso produto online, para essa e para outras provas de carreiras policiais, tá certo? fernandococito.com.br. Nós temos lá já o Estatuto do Desarmamento e nós já temos lá também a Lei de Abuso de Autoridade, tá certo? Mais algum recado para a galera, Del? Olha só, a gente tem conversado bastante com os alunos aqui em Brasília e a gente tem dito o seguinte: a Polícia Civil passa por um momento de reflexão e de modernização. A Polícia Civil percebeu nos estados que não basta enfrentar furto, roubo, homicídio e tráfico. Ela tem que buscar também o enfrentamento à criminalidade sofisticada. E ela tem que fazer frente também às grandes organizações criminosas e tem que enfrentar também, para que nós tenhamos o reconhecimento, corrupção. Tá certo? Então não basta nós ficarmos ali como aquela polícia de bairro, não, nós temos que trabalhar com captação ambiental, infiltração de agentes de polícia, interceptação telefônica, quebra de dados telefônicos, tá certo? Colaboração premiada, e nós temos que encarar a corrupção. Mas isso, eu acredito, é na postura dos senhores. É essa nova geração que vai fazer parte da Polícia Judiciária do Mato Grosso do Sul, que vai trazer para essa belíssima polícia, cuja história eu conheço, um viés agora também de enfrentamento a uma criminalidade sofisticada. Os senhores vão enfrentar também a corrupção na prefeitura, a corrupção na Câmara de Vereadores, a corrupção lá no Poder Executivo. E aí sim, os senhores terão a moral, o subsídio e a remuneração de acordo com aquilo que os senhores realmente precisam, de acordo com a moral daquilo que os senhores produzirem, tá certo? Nossa Polícia Judiciária de Brasília faz o enfrentamento ao colarinho branco, faz o enfrentamento à corrupção ativa e passiva. E esse modelo já é um modelo também da Polícia dos Estados. E para isso nós precisamos de uma rapaziada nova, nós precisamos dos vocacionados, nós precisamos de cada um dos senhores. Tá certo? Bons estudos, contem sempre com o apoio divino, peçam sempre para Deus muita proteção. A prova se aproxima, não dá para combinar o estudo agora com um passeiozinho, com um churrasquinho, tá? Com baladinha, não. É daqui para a prova, o estudo é frenético, parceiro. Enquanto você está no churrasco, tem alguém estudando, tá certo? Conte conosco, a gente vai estar sempre aqui, trazendo aqui algumas lições da Lei Penal Especial, tá certo? Algum recado para a turma, Del? E aí, galerinha, tudo bem? Cara, viu só a ideia do aulão de véspera que vai ter em Campo Grande, né? Um monstro aqui, professor Fernando Cocito, meu brother, né? Uma das pessoas aí que eu mais admiro nesse certame. Desde que eu vim pra Brasília, foi o cara que me deu a mão, o cara que me apresentou a cidade, foi quem eu aprendi a admirar muito, tá? E eu quero que vocês, pessoal, sigam no Facebook, tá? Beleza? Também o FC3, né? FC3 Cursos, né? No Instagram. Só Fernando Cocito só tá escrito aqui, ó, Fernando Cocito só no Instagram e também no site, tá? Vou colocar o site aqui, é www.fernandococito.com.br, beleza? Já acessa lá, galera. Tem muito curso legal lá no site dele já, tá? Já tem curso legal, já tem alguns produtos. Já dá uma entrada no site, já dá uma visualizada nisso, tá? Qualquer dúvida que você tiver em relação ao aulão de véspera, já me procura, sabe por quê? Porque já tá acabando as vagas, cara. O que nós fizemos? Tivemos que ampliar um pouco a sala, por quê? Porque já ficou pequena em relação ao número de vagas. Mas corre, vai ser no Hotel Grand Par, aí em frente ao Shopping Campo Grande, dia 16 de setembro de 2017, um dia antes da sua prova, tá? É normalmente onde o professor te dá a luz e você acerta no outro dia, beleza? E nós também, amanhã, vamos colocar aqui no site algumas informações referente ao curso dia 12, né? Que vai ser uma aula sem custo no mesmo hotel. Beleza? Legal? Muito obrigado pela participação de sempre aí no nosso site, né, cara? Sempre é uma alegria trazer os nossos convidados aqui, né? Que realmente estão fazendo a diferença aí na sua vida, tá? Um abraço, quero agradecer aqui o Cocito de novo, tá? Obrigado pela participação e juntos estaremos aí com vocês dia 16 de setembro. Valeu, fui, obrigado!